Sejam todos bem-vindos, então, no último dia da nossa sexta semana acadêmica de farmácia. Hoje nós temos o privilégio de contar com o farmacêutico Luciano André Perini. Ele é farmacêutico do hospital, que trabalha atualmente no Hospital do Trabalhador, e te digo que a palestra de hoje cedo foi maravilhosa. Ele tem um conhecimento, e o trabalho que eles estão desenvolvendo lá é muito bacana. Então, Luciano, fique à vontade, vou deixar a palavra para você e vou te deixar aqui como para você conseguir compartilhar aqui, já está disponível, tá bom? Obrigada a participação de todos e obrigada, Luciano. É isso, obrigado a vocês, obrigado a todos, pessoal, é um prazer sempre estar falando com vocês. Eu vou dizer que é um pouco, é um desafio a mais você fazer duas palestras sobre o mesmo tema no mesmo dia, né? Porque você sempre fica na dúvida se você vai deixar de falar alguma coisa que você falou pela manhã. Mas então fiquem à vontade, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me chamem, tá? Podem chamar no chat. Eu acho que eu não tinha colocado no último slide aqui os meus contatos, mas a Tati tem. Caso alguém precise ou queira fazer qualquer contato pós-palestra ou pós-conversa, acho que é melhor uma conversa, nós estamos falando quase com farmacêuticos formados aí, né, Tati? Quase colegas. Então, fiquem à vontade para estar falando comigo. Deixa eu colocar aqui a apresentação. É uma apresentação. Tem de vários períodos, tem quase pessoal já se formando, então. Então, vamos lá, pessoal. Para mim, sempre é um prazer estar com a universidade. Como eu falei hoje de manhã pela Tati, eu sou veterano, né, Tati? De você lá na PUC. Sim, meu veterano. E como a gente conversou hoje pela manhã, eu fiz parte dos veteranos, isso aí. Entregamos a nossa idade já, né, Tati? Então, a gente já entregou a nossa idade. É muito legal muito legal estar falando com vocês, porque eu fiz parte do centro acadêmico da PUC na época. Eu fui presidente do centro acadêmico durante uma gestão, depois eu fui tesoureiro, a gente teve alguns desafios, e eu acho que é sempre muito difícil você conseguir angariar tanto palestrantes como alunos. Então, parabéns a todos aí que estão participando. É interessante, numa emenda de feriado aí, ter tanta participação. Isso quer dizer que vocês estão interessados aí na questão do desenvolvimento profissional. Como eu falei hoje pela manhã, eu sou farmacêutico formado ainda pelo currículo um pouco mais antigo, tá? Então, eu não tinha, antigamente, o currículo do farmacêutico generalista. Então, eu tive a oportunidade de estudar 4 anos de farmácia e depois mais 1 ano e meio de análises clínicas por opção, porque eu também tinha a opção de fazer 1 ano e meio de indústria na época. Eu me sinto privilegiado por isso. Eu acho que talvez fui uma das últimas turmas, Tati, eu não sei se você ainda teve essa questão dessa turma ainda, da questão da especialização ou não? Sim, eu fiz a especialização também. Isso, eu acho super legal isso, porque isso nos direciona para alguma área, mas, por outro lado, hoje em dia, a gente olhando o mercado de trabalho, o que modifica e o que forma o profissional de trabalho, profissional atuante do mercado de trabalho, é a sua capacidade de adaptação, né? Então, apesar de eu ter me formado especializado em análises clínicas, eu gostava muito, na época, até de microbiologia, e eu falei, vou trabalhar minha vida inteira com microbiologia. Nunca consegui trabalhar com microbiologia, nunca consegui um emprego em microbiologia. Fui para bioquímica, depois até que no Frisch Maisengard acharam que eu tinha um perfil para administrar o almoxarifado. Aí eu tive a oportunidade de ficar como gerente de compras do laboratório Frisch Maisengard, que era o maior laboratório do estado do Paraná, de Curitiba, vocês devem conhecer, depois foi adquirido pelo DASA. Então, a carreira profissional nos leva a alguns caminhos que muitas vezes a gente não consegue determinar, ou isso não é exatamente planejado, né? Por que eu estou falando isso? Porque apesar de ter me formado e ter me especializado em bioquímica, quando há 15 anos atrás eu tive a oportunidade de entrar no concurso público, eu fui direcionado para a farmácia hospitalar. Do Hospital do Trabalhador, no Novo Mundo, eu moro lá no Bacaxiri, imagine, 40 minutos de carro todos os dias. Eu falei, não vou ficar aqui, não gosto, não é comigo. Tentei ir para o laboratório, tentei para a agência transfusional nos primeiros momentos, mas a cada dia que passou, eu fui me apaixonando mais pela área de farmácia, porque eu consegui aliar todos os conhecimentos que eu tinha técnicos de medicamento, do cuidado ao paciente, de farmácia clínica, com também uma parte de gestão muito interessante, uma multidisciplinaridade muito interessante. Na farmácia
hospitalar que nós conseguimos conversar com o médico todos os dias. Nós conseguimos conversar com a nutrição, com o nutricionista, com o psicólogo. Nas reuniões multidisciplinares que a gente faz diariamente nas UTIs, por exemplo, nós temos a oportunidade de interagir com 4 ou 5 médicos ou profissionais de saúde de áreas diferentes. Então, isso abre muito o horizonte para nós, tá? Então, para começar aqui, e a gente vai falar de um papel da farmácia especificamente no COVID. E por que isso? Porque desde março do ano passado a gente só fala de COVID, né? Eu vou apresentar mais ou menos o que nós temos hoje em termos de estrutura na farmácia do Hospital do Trabalhador, tá? Ou na farmácia do Complexo Hospitalar do Trabalhador. O que é o Complexo Hospitalar do Trabalhador? Todos os hospitais regidos pelo Estado do Paraná, então, públicos que atendem 100% SUS, para questões de otimização de gestão e melhoria de processos, foram trazidos aí numa forma de complexo. O que é isso? Quer dizer que eu tenho, teoricamente, um hospital coordenador e tem todos os outros hospitais, cada um fazendo a sua função, ligadas a esse hospital coordenador. Então, o que é o Complexo Hospitalar do Trabalhador hoje, tá? Então, ele compreende o Hospital do Trabalhador, o Hospital de Reabilitação, o Hospital de Infectologia e Retaguarda Clínica, que é o Oswaldo Cruz, e também o Hospital Regional São Sebastião da Lapa. Atualmente, eu estou falando só de COVID, tá, pessoal? Nós possuímos juntos, nesses hospitais, 82 leitos de terapia intensiva para COVID, fora os outros leitos que nós temos para recém-nascidos, adultos e assim por diante. E nós temos 85 enfermarias prontas para atendimento do paciente COVID. Então, ou seja, nós temos uma estrutura aí de mais de 160 leitos especializados no atendimento do COVID. Especializado, o que eu digo é o seguinte: desde março do ano passado, nós tivemos que transformar essas estruturas próprias para atender a doença COVID. Então, imagine qual foi a transformação da farmácia para estar pronta para atender essa demanda da pandemia, da saúde pública e da população em geral. Aqui está um pouquinho, ou uma fotografia de todos os hospitais, para vocês poderem contextualizar. Então, aqui na esquerda, na parte superior, Hospital do Trabalhador. À direita, na parte superior, Hospital Oswaldo Cruz, ali no alto da 15. No canto inferior esquerdo, Hospital de Reabilitação, fica ali no Cabral, ao lado do terminal do Cabral. É um hospital que, para vocês terem uma ideia, apesar de estar inaugurado há mais de 15 anos, ficou quase 10 anos sem ter uma missão e uma função específica. A partir do hospital, a partir do incorporamento ao Complexo Hospitalar do Trabalhador, a gente gera uma missão específica, né? E o Hospital Regional de São Sebastião da Lapa, recentemente incorporado, já aí com 30, 40 leitos específicos para ambulatório COVID e 10 leitos de UTI COVID, tá? Então, é uma transformação realmente nesses hospitais e na forma da gente encarar a forma de atendimento. O que esses hospitais fazem? Então, nós atendemos mais de 150 mil prescrições médicas em 2020. Então, o que é a prescrição médica? A prescrição médica é o documento que gera todo o trabalho da farmácia. Então, a gente espera o recebimento da prescrição médica, o farmacêutico avalia todas as prescrições médicas e é a partir daí que a gente define quais são as estratégias para a gente poder estar seguindo no dia a dia. Nós temos 17 farmacêuticos hoje em todos os hospitais, tá? O Hospital Oswaldo Cruz, como exceção, não funciona 24 horas, porque ele não tem UTI, mas todos os outros 3 hospitais funcionam 24 horas e tem a presença do farmacêutico. A Lapa ainda não, mas o Reabilitação e o Trabalhador, presença de farmacêutico durante 24 horas por dia, tá? E não só para atender uma legislação, tá, pessoal? Isso é para demonstrar a importância do profissional farmacêutico à frente de uma farmácia hospitalar. Nós não abrimos mão de ter um farmacêutico gerenciando, gerindo, estando na linha de frente dessas farmácias hospitalares, tá? O que eles desempenham? O que nós fazemos numa farmácia hospitalar? Às vezes fica um pouco confuso, né, pessoal? Vocês vão ver que a gente tem muitas funções, muitas áreas de atuação dentro da farmácia hospitalar, onde a gente pode estar desempenhando as nossas tarefas, tá? Em geral, o farmacêutico desempenha um papel fundamental, né, em toda a etapa logística e clínica dos medicamentos e produtos para a saúde. Muitos hospitais gerenciam os materiais médicos hospitalares além do medicamento. Então, é muito importante, desde já, quem quiser trabalhar nessa área, que tenha uma funcionalidade de estar
aprendendo um pouco mais sobre o material médicos hospitalares, porque isso faz parte da nossa formação e nós vamos ser perguntados, questionados, e a gente vai fazer parte de equipes que mexem com esses medicamentos ou com esses materiais aí no dia a dia, tá? O farmacêutico ou a farmácia torna-se um importante elo de ligação da equipe multidisciplinar. Sim. Por quê? Porque dentro da estrutura hospitalar não existe outro setor que atenda o hospital todo 24 horas por dia, como a farmácia. A farmácia interage com todas as áreas do hospital. Então, desta forma, a farmácia consegue... Desculpa. A farmácia consegue interagir com todos esses setores e a gente acaba sendo um centro de referência dentro do hospital. Nós conseguimos atender e interagir com todas essas áreas. Médicos, fisioterapeutas, 24 horas por dia, tá? Durante a Covid-19, a farmácia manteve uma atuação muito ativa, né, mantendo-se à frente das comissões de farmácia terapêutica, na tomada de decisões referente às estruturas de tratamentos e a protocolos novos que foram criados aí durante a pandemia. Então, aqui é um ponto bastante importante. A farmácia foi chamada para fazer uma intervenção técnico-científica e auxiliar, inclusive, nos tratamentos que nós temos disponíveis hoje para a Covid e possíveis tratamentos que viriam a surgir. Então, aqui é muito interessante, porque a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre cloroquina, sobre ivermectina, sobre o anita e assim por diante, ou outros medicamentos que surgiram aí para tratamento de Covid, que quase não é um assunto polêmico hoje, né? Tirando qualquer questão política, né? Também temos uma questão científica e farmacológica. Aqui nós temos alguns dados interessantes, depois eu posso dividir essa apresentação com vocês, que eu acho que é super interessante, ligadas ao Ministério da Saúde e à American Society of Health System Pharmacists, que traz justamente informações do que existe de mais novo em termos de protocolo para tratamento da Covid-19, muito deles referendados pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. O que aconteceu principalmente na farmácia quando a gente levou esse impacto, a gente levou essa pancada da questão da Covid-19? Nós tivemos que reestruturar todos os nossos processos. Um desses processos, como exemplo, eu trago para vocês, foi o gerenciamento das devoluções dos produtos médicos hospitalares e dos medicamentos. Antigamente, as devoluções eram tratadas de pacientes que não tinham infecção de bactérias multiresistentes ou estavam em locais reconhecidamente contaminados, de uma forma bastante simples. Então, a gente recebia, devolvia, fazia análise da devolução, acionava imediatamente a gerência de enfermagem para ver se essa devolução faz sentido ou não, e assim por diante. Depois da Covid, nós tivemos que começar a analisar e deixar esses itens em quarentena, desde que esse tempo de possível infecção do vírus, do Covid-19, passasse. Vou te dar um exemplo. O plástico faz parte de 90% de todas as embalagens que nós temos, e ele tem um tempo de permanência do vírus de até 72 horas. Se ele causa doença ou não, isso ainda é um pouco incerto, mas é fato que o vírus pode ser encontrado até 72 horas depois de contato ou de contaminação com o plástico. Então, vocês imaginem que nós tivemos que receber medicamentos devolvidos de pacientes COVID ou de alas COVID e manter eles durante 72 horas em quarentena. Eu só podia mexer eles depois das 72 horas. Tá? Isso são protocolos que a gente acabou criando. E, por outro lado, nós tínhamos que voltar rápido com esse medicamento para o estoque, a gente tinha que colocar ele de novo para uso, devido às escassezes aí de medicamento e distribuição e disponibilidade de medicamentos. Aqui uma parte bastante importante, depois vocês vão encontrar isso com facilidade. O Estado do Paraná, diante da crise da disponibilidade dos medicamentos, ou do kit intubação, que a gente comenta, criou um protocolo de sedação em cenário de escassez. E nós participamos diretamente da definição desse protocolo. O que a gente fez? A gente auxiliou toda a parte médica com informações farmacológicas, especificamente sobre a meia-vida de medicamentos, qual era a funcionalidade, custo-benefício, e aqui coisas super interessantes. Nós começamos a tirar da gaveta medicamentos que estavam guardados há muitos anos. Por exemplo, nós começamos a retomar o uso de benzodiazepínicos, que já não eram mais utilizados por uma série de questões. Preço, custo e até efetividade ou uso, né? Eles foram substituídos por medicamentos um pouco mais novos. Mas, de qualquer maneira, esses medicamentos não tiraram importância na parte clínica. Então, nós voltamos a usar, por exemplo, o diazepam, né? Os benzodiazepínicos de forma intermitente,
nós voltamos a utilizar o haloperidol, então a gente voltou a utilizar vários medicamentos, isso tudo com protocolos pela própria farmácia junto com a equipe médica. Então, muito interessante isso, e isso demandou muito estudo nosso em questões especificamente de meia-vida plasmática de cada medicamento, como ele se comportava, custo-benefício, qual era a disponibilidade dele, e inclusive análises da disponibilidade dele em hospitais parceiros. Como hospitais parceiros hoje em Curitiba, nós temos dois principais deles. O Hospital do Idoso, ISA, que é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, fica até bem próximo do HT. E nós temos o Hospital de Clínicas, que eu vou dizer assim que é só quase co-irmão nosso, em termos de ajuda, de troca de funções científicas e também de disponibilidade de produtos e materiais médicos hospitalares. Nesse slide, nós temos um exemplo interessante de como foi a evolução do consumo de alguns medicamentos. Eu acho que você pode ver que em 2019, no azul mais claro, nós tínhamos medicamentos, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é o Propofol. Se vocês ainda não estão muito ambientados com o Propofol era a droga que o Michael Jackson usava e que ainda foi o causador da morte dele por uma dose em excesso. Então, esse medicamento ele é um sedativo de última geração, onde você consegue manter o paciente, apesar de sedado, quase que consciente. A medicina está caminhando para essa parte e você manter o paciente interagindo com as equipes e não simplesmente sedado. Então, nós consumíamos Propofol em 2019, 3 mil ampolas ao mês, e nós passamos a consumir em 2020 mais de 7 mil ampolas ao mês. O que quer dizer isso? Nós tivemos que nos adaptar rapidamente a esse novo cenário. Inclusive, esses 7 mil já fazendo uma gestão de economia, tá? Então, isso não é simplesmente uma forma de uso, já é uma gestão de economia, a gente já fazendo indicativos de como usar, fazendo o controle de bomba infusora, quanto é melhor e assim por diante. Outro medicamento interessante que chama a atenção é o cisatracúrio. O cisatracúrio é um dos medicamentos conhecidos como os bloqueadores neuromusculares. Eles são usados para fazer o relaxamento da musculatura lisa dos pacientes enquanto eles ficam intubados. Ele permite a intubação de um paciente de forma mais confortável e mais controlada. Vocês devem ter ouvido bastante na mídia. Esse medicamento nós saímos de um consumo de mais ou menos 100 unidades mensais para mais de 1.000 unidades mensais. Então, a gente está falando aí de 10 vezes mais do consumo. O que isso teve de impacto? Não só de gerenciamento da farmácia, mas também de recursos financeiros demandados pelo Estado. Esses medicamentos sumiram do mercado também, em um certo momento, porque teve uma competição mundial por eles. Né? Imagine se uma empresa ia vender para os Estados Unidos ou para o Brasil. Né? A empresa também decidiu isso e ela, com certeza, preferiu o primeiro mundo, aí, no caso, onde ele tinha melhores contratos e onde as empresas, inclusive, mantêm fábricas. Teve várias leis aplicadas pelo Donald Trump, ainda na sua gestão, onde ele confiscou a produção das empresas norte-americanas que produziam esses medicamentos. Então, você veja que crise realmente humanitária que nós vivemos e nós conseguimos, eu posso te dizer, passar bem, contando com a ajuda de todos os farmacêuticos que estão aí em todos os 4 hospitais aí do Complexo Hospitalar do Trabalhador, tá? Aqui um ponto importante que a gente sempre fala que o farmacêutico clínico hospitalar, ele atende também na farmácia e na farmácia ambulatorial. Ele tem essa dupla função. Por que eu faço farmácia ambulatorial? Eu estou falando aqui da farmácia comercial. Então, muitos colegas nossos estão lidando com pacientes na prática, no face-to-face, né? Eles estão muito próximos com esse paciente, inclusive orientando em relação à questão do exame, do diagnóstico ou do acompanhamento da doença COVID. Né? Eu aposto aqui que se alguém tem alguma experiência em farmácia comercial, vendeu um exame, um teste rápido, o paciente ficou ali na dúvida se aquele IgG era positivo ou não, se ele estava numa infecção aguda ou crônica, e assim por diante, e aí teve uma intervenção direta do farmacêutico também nesse tipo de assunto. Algumas questões interessantes que foram levantadas por nós lá na farmácia do trabalhador e do complexo, né? Nós tivemos que fazer várias buscas em bibliografias relacionadas à questão dos AINES, como que os anti-inflamatórios não esteroidais ajudavam teoricamente, né, ou pioravam a situação da COVID. Então, isso foi super interessante e nós suspendemos o uso desses anti-inflamatórios para todos os pacientes COVID. Também uma questão bastante interessante que nós tivemos
foi relacionada aos corticosteroides, os anti-inflamatórios corticoides. Então, como nós sabemos, um dos grandes problemas da COVID hoje é a tempestade inflamatória, né? É a reação imunológica do organismo frente ao vírus, né? O aspecto de vidro fosco, por exemplo, hoje nos pulmões, é frente a uma questão do complexo antígeno-anticorpo, né? Que é detectado pela tomografia. Então, o que eu usava para isso? Eu não posso usar um anti-inflamatório não esteroidal, porque ele me ajuda a piorar a infecção pelo vírus. Eu vou usar um anti-inflamatório corticoide. Mas o anti-inflamatório glicocorticoide, por outro lado, baixa a minha imunidade e me deixa mais suscetível para outras doenças. Então, acho que ficou bastante integrado com essa questão. E, para a gente deixar claro aqui todos entre nós, no final das contas, só existe hoje um medicamento corticoide que realmente salva vidas na parte do COVID, fora os imunobiológicos, que foram lançados um pouco mais tarde, mas só existe um medicamento, que no caso é a dexametasona, que tem um estudo duplo cego e de corte da Universidade de Oxford, que ele realmente prova que pacientes, nos 10 primeiros dias da infecção do COVID, utilizando esse medicamento, 4 miligramas ao dia, quem está com suporte de oxigênio tem uma sobrevida muito maior do que os pacientes que não usam. Tá? Qual é a diferença aqui? A farmácia teve a oportunidade de analisar e de participar de estudos com a hidroxicloroquina. E a hidroxicloroquina não se mostrou eficaz na melhora ou na cura de qualquer paciente que tinha COVID. Aí vocês vão me falar o seguinte, mas Luciano, tem muita gente que falou que tomou esse medicamento, foi internado, não precisou de intubação por causa do medicamento. Não existe nenhuma evidência científica referente a isso, tá? Num questionário rápido que nós fizemos com os pacientes que foram atendidos no hospital e internaram por motivo de COVID, mesmo esses pacientes que foram para a UTI ou ficaram sob suporte de oxigênio, muitos deles, 80% deles, haviam feito uso de medicamentos profiláticos e, de qualquer maneira, acabaram sendo internados. Então, não existe nenhuma relação de uma melhora do quadro, de uma piora, de uma profilaxia, ou se eu tomei eu fiquei menos pior, se eu não tomei eu piorei. Então, muito claro, cientificamente, nós participamos de um estudo internacional com a hidroxicloroquina, tanto pacientes internados em UTI que usaram a hidroxicloroquina, quanto pacientes que tomaram profilaticamente, não tiveram nenhuma melhora terapêutica em relação a pacientes que não fizeram uso desse medicamento. Isso ciência, tá? Não estou falando de Bolsonaro, de Lula, de nada. Isso realmente nós vimos na prática. E aí eu falo da questão da farmácia hospitalar, porque a farmácia hospitalar, ela efetivamente esteve à frente desses estudos, controlando a dispensação, o horário de dispensação, as dosagens e assim por diante. Então, bastante interessante esse dado aqui também. Aqui nós temos uma questão bastante interessante também quando a gente fala de farmácia, né, nós temos a questão de uma qualidade, que é o que eu busco, teoricamente, com as atuações de farmácia, né? Então, aqui tem um pouquinho de um fluxograma do que a gente acabou fazendo, dos processos chaves e atividades da farmácia clínica. A farmácia clínica, pessoal, não se esqueçam, ela é uma parte da farmácia hospitalar. Farmácia clínica, por si só, não sobrevive. Nós temos ainda uma áurea, não, eu sou farmacêutico clínico e o farmacêutico hospitalar é menos que eu. Não. As duas funções têm uma interface total entre elas, tá? Outras alterações e atividades que nós tivemos que fazer dentro da farmácia. Nós melhoramos os nossos fluxos de distribuição dos medicamentos e do fluxo de pessoas, inclusive dentro da farmácia. Nós tivemos que tomar decisões até drásticas, né? Limitando o número de pessoas e assim por diante. Foi uma questão bastante assustadora. Em março, eu estava na linha de frente nos primeiros casos de Covid diagnosticados em Curitiba. Assim, então, foi uma situação até de pânico, tá? A farmácia teve que justamente se preparar em relação a isso, mudando a forma da distribuição dos medicamentos, revendo os ajustes de estoques que estavam disponíveis, e aqui aquelas coisas que a gente sempre fala, nas grandes crises a gente consegue ter grandes soluções. O que foi feito? A farmácia teve a oportunidade, ou o hospital teve a oportunidade de fazer isso que nós estamos fazendo hoje, essas interações online. Nós não paramos de fazer as visitas multidisciplinares, a gente começou a fazer via Zoom, que é a plataforma que nós estamos usando agora, né? E a gente continuou fazendo todos os fluxos usando a tecnologia. Então, a gente intensificou muito a questão dos procedimentos e solicitações médicas via sistema, nós intensificamos a questão
das reuniões presenciais ou das reuniões não sendo presenciais através da internet, tá? Como eu falei para vocês, a gente manteve a participação em todas as comissões do hospital, então isso é muito importante, a gente manteve-se muito ativo e próximos do hospital, né? Nós tentamos antecipar as necessidades no âmbito do tratamento da Covid, né? Então, a compra, o gerenciamento, a distribuição desses medicamentos, nós tivemos a capacidade de prever, antecipar empenhos, empréstimos, devoluções, direcionar o fluxo de tratamento para um ou outro medicamento, dependendo do hospital e da gravidade dos casos. Então, essa é uma participação efetiva que nós temos também como farmacêuticos hospitalares, tá? E o monitoramento da utilização off-label de medicamentos. No Brasil, nós temos hoje um imunobiológico já aprovado para uso, né? Um antiviral, que é o Remdesivir, e nós temos um imunobiológico. Nós temos um outro imunobiológico que é da Roche, ficou bastante famoso aqui, teoricamente, em Curitiba, principalmente para uso em pacientes COVID, alguma eficácia ainda controvérsia, sem uma evidência nível 3, mas muitos pacientes compraram esse medicamento e trouxeram para a farmácia. Então, a farmácia tem que fazer essa gestão, em termos de consentimento, obrigatório para saber se isso fazia parte ou não da padronização dos hospitais e até informando, muitas vezes, os familiares dos riscos e benefícios que ele tinha de estar utilizando esse medicamento, tá? De novo, a questão aqui das melhores oportunidades surgem nas crises, né? Então, aproveitar, fazer de um limão uma boa limonada, né? Você aproveitar esse momento, ficar mais próximo dos seus colaboradores, fortalecer a tua função como farmacêutico também faz parte. A gente tem, às vezes, eu acho que o farmacêutico falta um pouquinho marketing profissional do farmacêutico, né? A gente fica um pouco acanhado, com medo. Nós aproveitamos muito bem esse marketing, inclusive fazendo a contratação de muitos farmacêuticos durante esse período, tá? Então, é muito interessante a gente estar fazendo essa avaliação, tá? A gente faz as perguntas no final, né, Tati? Beleza. Eu acho que eu fui mais rápido do que de manhã, Tati. Eu acho que acabei aqui a minha apresentação. Pessoal, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. A ideia era justamente mostrar isso, como o farmacêutico teve essa capacidade de aparecer e de se mostrar importante dentro de uma equipe multidisciplinar aí nos hospitais. Okay. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, tá, Tati? Tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que o Valdeci perguntou. Há algum protocolo interno do complexo hospitalar do trabalhador para o uso de medicamentos em uso off-label sem eficácia científica? Sim, Valdeci, nós tivemos especificamente o caso desse medicamento da Roche, que é um imunobiológico, tá? Como eu falei aqui na apresentação, nós criamos um termo de conhecimento e consentimento do familiar. Nós guardamos esse medicamento no hospital de altíssimo custo, escasso no mercado, e o protocolo existe um consenso médico entre médico e família de que é possível tentar essa última tentativa ou fazer isso? Se existir, sim, nós podemos fazer com toda a rastreabilidade possível, ou seja, nós guardamos esse medicamento na farmácia, nós sabemos exatamente para quem foi dispensado e qual horário ele foi dispensado. Então, existe um protocolo para tentar fazendo esse trâmite interno com a participação da farmácia. Vocês têm algum protocolo de uso do tocilizumab para a COVID? Então, o tocilizumab, que é justamente esse medicamento que a gente está conversando agora, o hospital não fornece, não faz parte do elenco de padronizados do Estado, tá? Nós até temos, mas são para programas especiais da Secretaria de Saúde, nós não temos para os hospitais, e o protocolo é justamente esse. Os médicos indicam, de acordo com a terapêutica do último estudo publicado na Europa, eles indicam e a gente faz todo esse procedimento de termo de consentimento. O familiar tem que estar claro que esse medicamento não é fornecido pelo hospital, a sua eficácia ainda não é comprovada, 100% comprovada, né? Então, a gente tem esse caso realmente para a gente poder estar utilizando.
Hoje de manhã, Luciano, você falou bastante sobre o SUS. O que você poderia falar sobre o SUS ali no Hospital do Trabalhador? Tá? O Complexo. que que eu posso dizer? O que que eu posso dizer para vocês? O complexo é 100% SUS. Nós atendemos só pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde. E eu vou dizer para vocês que nós brasileiros, temos o privilégio de ter um sistema, tem os seus defeitos, tem os seus problemas, mas ele tem o privilégio de ter esse sistema integrado de atendimento à saúde, que nos ajudou demais a ter informações estatísticas, a conseguir reagir rápido a questões de reposição de estoques e dar o atendimento a quem mais precisa. Pessoal, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós tivemos em Curitiba e temos hospitais particulares que fecharam as portas. Nenhum hospital SUS fechou a porta ao atendimento ao Covid. Então, imagine o desespero de alguém que tinha convênio e não podia ser atendido. Não adiantava ter convênio, o melhor convênio possível. Então, o SUS fez o seu papel, atendeu muito bem os pacientes, inclusive até da região metropolitana, eu estou falando aqui de Curitiba, né? E isso realmente é uma conquista do Brasil, né? A gente ouve muito, eu fiz minha especialização na questão de gestão em sistemas de saúde pela Fiocruz, e foi justamente relacionado à questão do SUS. Então, é uma conquista do povo brasileiro que a gente não pode perder, porque justamente ela faz a diferença, tá? Para o atendimento aí dos mais necessitados. Acho que a Jaqueline tem uma pergunta, né, Tati? Eu também faço parte, né, do elenco de farmácia hospitalar e tudo mais, também vivi estamos vivendo, né, esse período conturbado, Isso. turbulento. A minha pergunta é mais curiosidade mesmo, profissional, de quando a gente teve algumas rupturas ali de bloqueadores neuromusculares, principalmente dos sedativos e tal, vocês também lançaram mão de alternativas meio pouco usuais, assim, uso de... vocês precisaram lançar mão dessas alternativas, utilizar medicação VO, utilizar coisas que são... que a gente não tem muito costume de utilizar. Off-labels? Sim, Isso. Na sim. verdade, até nem off-label, Então, mas eu digo sim. assim, benzodiazepine, É, diazepam, por exemplo, e por aí vai. então, na verdade, até tem coisas off-label, né, Jaqueline? Eu vou ter que dizer o seguinte, a gente usa a quetiapina, por exemplo, até para crises aí dentro da UTI, né? Mas você usava 100 miligramas, 200, hoje a gente está usando 400 miligramas, de 8 em 8. Sim, foi aberto, a gente teve que abrir mão, tá? Mas nunca prejudicando o paciente, tá? O que eu vou dizer para vocês, nós tivemos casos aí em vários hospitais, e ninguém pode ser culpado por isso, tá, pessoal? Na falta do bloqueador neuromuscular, foi usado, por exemplo, o sulfato de magnésio, tentado fazer a sulfatação desse paciente, né? Isso era, assim, foi uma tentativa desesperada em manter a vida desse paciente. Nós não precisamos fazer isso, tá? Eu realmente não precisei deixar de usar o medicamento indicado para aquele tipo de ação. Porque quando a gente fala de diazepam, o diazepam foi usado para sedação há 20, 30 anos atrás, né? Nós perdemos a mão do diazepam, mas ele é um medicamento que ele está aí, né? O midazolam é a mesma coisa. A gente parou de usar o midazolam para usar o propofol. Ele voltou com tudo e com vantagens em relação ao propofol, né? O Precedex é a mesma coisa, é um medicamento mais novo que a gente tem de sedação. Quando nós tivemos um momento onde a gente só tinha Precedex e os médicos, pelo amor de Deus, volta com midazolam, né? Então, assim, a gente usou realmente o que precisava usar. Não precisamos, assim, inventar moda, tá? Nós precisamos ser criativos dentro do que a gente já tinha comprovadamente científico. Padronização. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? O Valdeci perguntou, a orientação médica para que seja prescrito hidroxicloroquina e ivermectina? Não no Hospital do Trabalhador, não no complexo, não. Não tem nenhuma orientação médica, porque nós participamos do estudo, então seria quase uma loucura a gente insistir nisso, né? Nós participamos do estudo nacional e internacional, não tivemos nenhum tipo de melhora clínica comprovada com o uso de hidroxicloroquina. Não existiu. Os parâmetros bioquímicos, a quantidade de vidas salvas, usando ou não hidroxicloroquina, não se comprovou. Não vale a pena você arriscar isso em doses maiores, dobradas, triplicadas, não teve efeito nenhum, tá? Sobre o paciente. No início da pandemia, nós lidamos muito com isso, com a questão do in vivo e in vitro.
né? A hidroxicloroquina, a ivermectina, até pela classe que elas são, elas têm um efeito in vitro contra o vírus interessante, tá? Impede a replicação viral, mas in vitro, em vivo, tem tem anos de diferenças, né? Em vivo, você não leva em consideração a absorção desse medicamento, as outras comorbidades do paciente. Então, infelizmente, pessoal, não existe medicamento específico hoje para tratar a COVID, ainda não foi descoberto. Nós temos hoje medicamentos coadjuvantes, o tocilizumab, o remdesivir. Se vocês terem uma ideia, o antiviral que nós temos hoje, aprovado pela Anvisa, eu vou dizer que ele, no estudo dele, ele não bateu na trave, sabe? Mas ele passou raspando, né? A eficácia de salvar vidas dele foi muito justa, muito justa. E um estudo muito bem feito, tá? Então, assim, mesmo assim, a gente está forçando um pouco a barra, tá? Infelizmente, o que nós temos para lutar contra esse vírus, dos 3% que vão ser internados, é você evitar o contágio. A gente tem que, de alguma forma, cortar esse contágio. Nós temos aí mais de 100 mil brasileiros sendo contaminados por dia, notificados, e estima-se que esse valor pode ser 3 ou 4 vezes maior, né? Então, a gente tem que diminuir isso. Isso é uma loucura. A gente não pode ter 80, 100 mil brasileiros sendo contaminados todos os dias. Isso é uma loucura. Eu vou dizer para vocês que de todo mundo que está aqui, né, são quantos participantes agora aí, Tati? Mais de 90, né, que eu tinha visto, 103 agora, todas as famílias serão afetadas pela Covid. É impossível. Não vai ter nenhuma família que vai ser afetada. Outros mais, outros menos, né? Infelizmente, outros mais. Então, nós temos que realmente cuidar, tomar a vacina, primordial, né? Excelente iniciativa aqui da Prefeitura de Curitiba, que vacinou os farmacêuticos já desde o início. A gente tem que seguir essa questão. Prevenção, vacina, cada vez vacinas melhores, né? A vacina quanto mais rápido possível, quanto mais gente vacinada, menor é a taxa de transmissibilidade do vírus, e é por esse lado que a gente tem que ir. Não existe outra forma da gente ter o tratamento dessa doença. O uso indiscriminado de antibióticos, principalmente a azitromicina, vai trazer danos futuros? Então, bom ponto. A azitromicina, ela é um macrolídeo já quase abandonado pela maioria dos médicos, né? O uso dela é ambulatorial, né? Nosocomial, ela não tem mais efeito, né? A azitromicina perdeu, assim, ela, vamos dizer assim, entre nós, é um antibiótico meio chinfrim, né? Ela inclusive, induz resistência, ela tem uma série de problemas, né? Ela tem uma limitação para copo gram-positivo. Então, assim, no hospital, o que eu vou dizer para vocês, junto com o estudo da hidroxicloroquina, nós fazíamos Tamiflu e também a azitromicina, tá? Como parte desse estudo. Nenhum tipo de melhora, nenhum tipo de melhora. Não faz sentido usar profilaticamente antibiótico. O uso indiscriminado vai trazer, sem dúvida, sem dúvida. A azitromicina, pelo efeito que ela tem hoje, pelo uso dela para infecções aí do trato respiratório superior, ela vai perder eficácia, né? Isso não é matemática nem é ciência, né? A gente está selecionando bactérias resistentes a ela. Em algum momento, a gente vai ter uma ineficácia terapêutica dela. Então, tomar antibiótico profilaticamente contra a COVID, que é um vírus, seria para tratar uma infecção secundária por bactéria, eu acho que a gente acabou se perdendo um pouquinho nessa questão. É bem isso, e a gente fala bem lá no básico, né, gente? Vírus não se trata com antibiótico, então, com certeza se perdeu aí. A ceftriaxona mostrou algum dado científico positivo? Contra o vírus, não. A ceftriaxona é um baita antibiótico, uma cefalosporina de segundão, né? Ela é muito utilizada para as infecções, as pneumonias, né? Que vêm associadas à ventilação mecânica, ao tempo de internamento. Sim, ela funciona e continua funcionando muito bem, né? Infecções urinárias complicadas, a ceftriaxona, sim, é uma opção. Mas como uma cefalosporina de segunda geração, eu vou dizer o seguinte para vocês, pessoal. As bactérias que estão surgindo em pacientes COVID, a ceftriaxona não trata mais. Ela é muito boa para o que ela deve ser usada. Mas as bactérias que estão surgindo hoje, e nós já estamos falando aí de Ceftagiма mais Avibactam, nós estamos falando de última geração de antibióticos, que infelizmente, quando você olha um antibiograma, é o último antibiótico que ainda pode fazer efeito contra algumas bactérias. A gente está falando de KPC, SBL. Então, assim, a gente está selecionando, e pelo tempo de permanência desses pacientes no hospital, nós estamos nos contaminando com bactérias mais resistentes.
Em relação à cloroquina e ivermectina do uso indiscriminado, você pode falar se já temos as consequências acontecendo aqui em Curitiba? Ah, você comentou hoje de manhã mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês? Os efeitos colaterais da cloroquina e da ivermectina são muito baixos. Mesmo a hidroxicloroquina, a gente está conversando sobre a questão do impacto cardiológico dela, né? São muito baixos. Assim, o uso indiscriminado, que eu vejo que é o que a gente falou, né? Na verdade, a pandemia, infelizmente, está sempre os dois lados da moeda. Ela deixou pessoas pobres, porque perderam emprego, e deixou pessoas ricas, né? Ou pessoas, ou empresas, ou sistemas. Infelizmente, tem muita gente que lucrou com isso. Lucrou, ganhou muito dinheiro fazendo isso. Então, eu acho que o uso indiscriminado é um gasto desnecessário, né? É um impacto, até quando a gente comenta, assim, a gente fala, a gente não tem muito uma noção de pegada ambiental aqui no Brasil ainda, né? Mas imagine o impacto ambiental de uma produção do medicamento que não vai servir para nada, né? É blister, é papel, é insumo farmacêutico. Talvez o medicamento que eu precisava, que era a dexametasona, faltou produto para ela porque eu gastei em fazendo ivermectina, que valia mais a pena para vender. Então, esse é o balanço, né? Não vale a pena fazer uma coisa que não serve para nada. Eu acho que esse é um impacto interessante. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, nós tivemos restrição de papel. Faltou papel. Então, se eu gastei papel para fazer caixa de ivermectina que não serve para nada, eu deixei de ter papel para fazer o uso mais correto em outro local. Puxa vida, vai dar um trabalho bem bom esse, hein, Luciano? Olha, um artigo bem legal. Sim. Gostei. Bem interessante. Gostei. Gente, mais alguma pergunta? Todos quietinhos. Eu gostaria que todos os professores que estiverem presentes aqui abram a sua câmera. Quero agradecer a presença dos professores que, assim como a pandemia mudou o nosso dia a dia, aí, né, bandeira vermelha e tal, também mudou a nossa rotina como professora, a gente também teve que se reinventar, a gente teve que descobrir ferramentas na internet, teve que entender esse Zoom e o Classroom e tudo mais, também não foi fácil. A gente conversa muito pelo WhatsApp. Tem professor que eu não vejo desde o ano passado, né? Quando a gente deixou de ter as aulas presenciais dia 17 de março de 2020, então eu também não vejo meus colegas de forma presencial. Então, eu quero deixar meu agradecimento aí a toda a equipe do corpo docente do curso de farmácia, que eu vejo de perto o quanto a gente se desdobra. É difícil. Eu tenho dia que eu quero quebrar o computador, porque eu não entendo essas coisas. Hoje eu estava de manhã chorando porque eu não conseguia fazer um negócio no PDF, né, gente? Meu PDF não estava funcionando. Então, muito obrigada, professores, vocês são essenciais para que tudo isso dê certo. Eu quero agradecer também aos meus alunos do CRF Júnior. Cadê vocês, meus aluninhos lindos? Abram a câmera, apareçam para os seus colegas conhecerem vocês. Ah, como eles são bonitinhos, eu chamo eles de meus filhotinhos, né? Ó, a Laís, o Paulo, a Lorena, o Cristiano, o Jonathan, a Karine, não sei se eu estou esquecendo de alguém, não quero esquecer de ninguém. Eles que fizeram toda a arte, eles fazem a organização, eles me ajudam com esses formulários que a professora não sabe fazer. Eles são muito bons, eu sei que eles vão ter essa vantagem aí no currículo deles, porque eles têm proatividade, e eu acho que nos dias de hoje é mais do que necessário ser proativo. Tem a Amanda, que eu não estou vendo aí também, mas tem a Amanda. E eu quero que os meus representantes de turma também apareçam, porque como é tudo online, se não fosse meus representantes de turma escutarem meu muro de lamentações, a prof também não conseguiria ir muito longe. A gente tem uma galerinha aí que é representante de turma, Luciano, que é 10, viu? A Alessandra, o Cristiano, o Eduardo, Heloíse, o Jean, a Kelly, o Lincoln, a Lisa, Manu, o Marcelo, o Paulo, a Hanna, a Raíssa, a Thaís e a Valéria. Obrigada, gente. Vocês me ajudam muito em passar recado para os colegas de vocês, me dar um retorno. Então, eu só tenho a agradecer aí toda essa minha equipe, que o curso de farmácia não é presencial ultimamente, é online, mas que a gente tem uma galera aí para que tudo dê certo.
E obrigada aos meus alunos, que, como diz o Luciano, hoje, no meio de um feriado, eles estão aí, né, para pegar mais conhecimento. Eu sei que às vezes a gente perde a paciência, professor, aluno, tem momentos difíceis que a gente não se entende, ainda mais através da máquina, mas eu tenho certeza que a gente só tem a crescer, né, evoluir como pessoa, como aluno, profissional, e é os desafios aí que a gente vai seguindo. Obrigada, eu adorei a nossa semana acadêmica, espero que vocês tenham gostado, obrigada de coração mesmo, estou bem feliz. Se alguém quiser falar alguma coisa, deixa o espaço aberto. Eu agradecer ao Luciano pela palestra, por falar do SUS, por falar de uma farmácia hospitalar que eu amo de paixão. E é meu colega lá no laboratório, ele vende uns negócios de tipagem para mim. Alguém quer falar alguma coisa? Profes? Nossa, todo mundo tímido. Eu fiz todo um discurso lindo e vocês me deixam no vácuo. Obrigada. Tati. É porque você já falou muito bonito, daí não tem como competir, entendeu? Não dá, né? Tati, deixa eu falar então. Quero agradecer a você, né, por encabeçar tudo isso, cutucar a gente o tempo todo, tá sempre disponível, né? A gente tem uns arranca-rabo de vez em quando, desabafa, né, Fê? Mas eu acho que se não fosse ela encabeçar tudo isso, a coisa ia ser bem mais pesada, né? Então, obrigada. Luciano, nem tenho que falar também, né? Que a gente é parceiro de trabalho. Eu falei de manhã, né, elogiei no chat, que é muito legal trabalhar com profissionais da nossa área que são excepcionais, né, que são profissionais mesmo, que levam a sério, que perguntam a legislação, que querem as regras, né? E a gente se ajuda, então isso é muito legal. O nosso SUS que funciona, então é um prazer ser fornecedora, né, do complexo e trabalhar junto com vocês. Legal, obrigada, Fábio. Obrigada, gente. Meus alunos, meus filhotinhos, querem falar alguma coisa? Para quem não sabe, os meus representantes, meu CRF Júnior, eu chamo de filhotinhos, que daí me dá o direito de poder brigar sem ter problema nenhum, sabe? Mas eles são ótimos, eu não preciso brigar com eles, não. Então, a gente vai encerrar por aqui a semana acadêmica. Antes que perguntem os certificados, nós vamos, dos alunos aí que se inscreveram na lista de presença, nos dê uns tempinho, é o CRF Júnior que ele faz todo esse trabalho, então até o final deste semestre, que é julho, a gente vai fazer sim, já vai entregar este semestre, e do farmacêutico Luciano eu já entreguei para ele, e muito obrigada, pessoal, boa noite, e se cuidem. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, boa noite.